Tobias Figueiredo vai deixar o Fortaleza, mais um do elenco remanescente do ano passado. Já está de malas prontas para o seu clube novo e a gente tem polêmicas também para falar por aqui. Tudo isso depois da vinheta. Simbora que está começando mais um vídeo aqui no canal. Vamos nós, né? O Tobias que não teve uma grande passagem por aqui, o jogador acabou tendo uma estreia bem ruim, né? Até tinha feito um bom primeiro tempo, se eu não me engano, foi contra o Goiás, mas no segundo tempo acabou comprometendo, fez um gol contra e aí, enfim, já sabe, né? Teve poucos jogos, inclusive, aqui pelo Fortaleza, o Lucas até trouxe a informação, geralmente ele coloca os scouts, né? As estatísticas do jogador, colocou só apenas 4 partidas, e o jogo que fica marcado, talvez, como um jogo bom do Tobias, seja exatamente esse da foto, que foi o Fortaleza e Grêmio aqui no ano passado pela Série A. Acho que ele fez um jogo até consistente, mas assim, muito pouco para o que se esperava. Quando ele foi contratado, a gente passava ali por momentos ruins na nossa defesa, o Bernardo Chapo sequer teve oportunidade, então precisava que ele resolvesse e acabou que ele não conseguiu resolver, não conseguiu subir o nível do nosso elenco, e a torcida é que ele vá bem no Criciúma, né? Vai ter a oportunidade de jogar a Série A. Quem sabe ele joga bem, é vendido, né? Ou sei lá, se não for ao Criciúma, mas a outro clube também. Eu não sei se o Tobias vai ter um futuro assim, ainda no Fortaleza, então a torcida é realmente para que o jogador vá bem, que ele consiga ter uma boa temporada com a camisa do Criciúma e quem sabe seja vendido, contrato longo, né, até 2026, que ele tem aqui pelo Fortaleza. Então, enfim, vamos ver as cenas dos próximos capítulos em relação ao nosso mano Tobias Figueiredo, tá? Eu já vou virar a pauta para a gente falar 3 centavos de polêmica, até porque o dia de ontem foi bem movimentado e muita coisa aconteceu depois da minha live, então eu não pude falar muitas coisas que eu gostaria, né? Mas enfim, rodar a vinheta rápida. Bom, galera, é o seguinte, desde que aconteceu o atentado na quarta-feira passada, na quarta-feira da semana passada, na verdade, que a gente vê muita gente emitindo opinião, né? Muita gente emitindo opinião, é, e muita gente invertendo os papéis, né? Colocando o esporte num lugar de vítima, colocando o esporte num holofote de vítima, na verdade, porque ninguém sequer falou que o esporte tem culpa direta, que o esporte mandou jogar bomba. Ninguém em nenhum momento falou isso. Em nenhum canal, nenhum produtor de conteúdo, nenhum torcedor do Fortaleza falou isso. O que se fala é de uma certa conivência por um medo que fica muito óbvio na cara de todo mundo que o presidente Yuri Mamão tem lá, né? Mas enfim, de qualquer forma, o que que acontece? Mais uma vez, um personagem, um jornalista de um canal que é muito famoso aqui no YouTube, que eu estou fazendo esse vídeo, acho que pela urgência da situação, mas a verdade é que eu já não quero mais citar ele aqui, chamado 45 Minutos, né? O podcast 45 Minutos. Ele que já, assim como a torcida do esporte, não, né? Assim como uma parcela ali já é reincidente, né, em caso de covardia, ele já é reincidente em caso de desonestidade, né? Eu vou aqui mostrar para vocês, né? Melhor do que falar é mostrar. Ele veio se meter na situação, né, em relação ao que aconteceu, e ele fez o seguinte tweet: jogar para o colo de Yuri Romão qualquer responsabilidade pelo atentado ou pela impunidade que se desenha é injusto e até desonesto. Olha as palavras que ele fala: injusto e desonesto, né? E a declaração de Marcelo Paes sobre o rompimento do Fortaleza com as organizadas atrapalha mais que ajuda neste momento. O rompimento durou dias. Para tu ver como a galera perdeu o medo de bostejar na internet mesmo, assim, nossa, eu vou falar a merda de forma pública aqui. Porque o que que acontece? Inclusive, eu fiz questão de comentar, né? Mas ele fez questão de se fazer de doido, porque o meu comentário teve muita curtida, com certeza ele viu, mas não soube o que responder, muito provavelmente. Mas vamos lá, a verdade é que ninguém fala que o Yuri Romão, nem eu, e muito menos o Paes, que falou em relação a ele com muito respeito, inclusive, né? Enquanto ele chamava de clubes corre-irmãos minhas ventas, mas enfim, o pai sempre se portou com muita cordialidade.
Mas ninguém colocou culpa no Yuri Romão do atentado. Se reclamou de uma certa conivência. Porque se acontece aqui, o Fortaleza seria o primeiro, isso eu sei porque eu conheço a gestão do meu clube, a buscar sempre deixar muito claro o que está sendo feito. Independente de questão de responsabilização ou não, porque é óbvio que o esporte não tem culpa. Ninguém está dizendo que o esporte tem culpa. Ninguém é doido de fazer uma acusação dessa. De supor que o presidente estaria por trás, né, de levantar uma teoria da conspiração, assim como a que você levantou em 2022, senhor Fred Figueiredo. Você devia ter sido processado lá e não foi por algum motivo, mas a internet também não é terra sem lei. E o dia de ontem foi um dia que todo mundo tirou para falar merda. Teve um perfil de ranking que foi falar que a mão do pai estava suja de sangue. Quando surgiu aquela foto com as organizadas, que foi no início desse ano, bem depois do rompimento institucional, aquilo ali foi uma simples conversa de apaziguamento, porque as duas torcidas torcem para o clube. Então, o presidente do clube buscar apaziguar, buscar pacificar, isso não é conivência com o crime. Porque no momento do rompimento institucional, a esfera mudou. Não é mais esfera esportiva, é esfera criminal. Isso foi acordado com as torcidas. Essa foi a posição do Fortaleza, coisa que o seu Yuri Romão não fez em nenhum momento. Lançar nota de repúdio ou falar qualquer coisa é muito fácil. Agora, ações de bolar estratégia com a polícia e de fazer tudo isso para buscar um caminho diferente, ele não fez. O Marcelo Paes fez. Inclusive, eu trouxe até um corte aqui no meu perfil. Eu vou aproveitar e colocar aqui para vocês assistirem o nosso querido Alex Santiago, nosso presidente da associação hoje, falando especificamente sobre esse momento pós-rompimento com as organizadas. É isso, sobre a relação hoje do Fortaleza com as organizadas, porque isso entrou em questão, né, recentemente, e a gente viu que depois que o Fortaleza fez essa medida mais dura, pelo menos não me recordo de ter tido algum caso depois disso. Mas hoje, a relação do Fortaleza com as organizadas, ela melhorou? Ela teve uma reaproximação? Perfeito. Como sabe, né, havia um problema aí entre duas torcidas organizadas do clube. O Marcelo conduziu muito bem a questão da conversa, do diálogo. Eu mesmo já tive presente em várias conversas entre eles, para tentar mediar uma solução pacífica. E no começo desse ano, salvo engano, um dia antes da temporada iniciar, foi um dia antes do Jogo do Horizonte, salvo engano, houve uma reunião ali, né, onde ambos os lados chegaram a um consenso de que deveriam repensar as condutas, né, que vinham tendo, e todos ali selaram uma situação, né, de respeito mútuo, né. Então, hoje a gente tem vamos dizer assim, uma relação mediada. Eu não vou dizer para você que nós temos a mesma situação que era antes, não temos. Houve um rompimento institucional, mas hoje nós temos uma relação bem mediada, onde eles se comprometeram a dialogar, né? Então esse é o grande ponto, é o clube ser o protagonista e dizer, vocês existem em razão de mim, então as regras são as nossas, né? E isso é muito importante, ter esse controle, e eu acredito que o Fortaleza está caminhando nesse sentido. Mas não... E outra coisa, a questão do esporte, né, de se interessar em cobrar as autoridades, assim como o Fortaleza está se interessando em cobrar as autoridades, não tem nada a ver com culpar o esporte. Mas é uma posição que você espera por uma questão humana e nem esportiva. Mas, enfim, a galera entende o que quer. Infelizmente, hoje na internet, você pode falar o que você quer, né? E até para pegar esse gancho do que eu falei, né? Olha que legal esse comentário do Fred. Foi uma enorme coincidência. Apenas os refletores apagaram aos 45 do segundo tempo e foram normalizados 2 minutos após o fim da partida. Ele literalmente ironizando, né, o que aconteceu no Castelão, que pouco tempo depois aconteceu também no jogo do Ceará. Né? Eu não sei se ele voltou para o Twitter para falar sobre isso ou se ficou só nessa covardia mesmo. Mas ainda piora, tá? O Fortaleza era favorito antes da estreia e confirmou em campo com o título invicto. Maior investimento. Aí é fácil, né? Babar é para depois dar o golpe, né? Nos últimos anos, os torcedores cearenses valorizam, com razão, os avanços estruturais e a postura moderna de gestão. Por isso, me surpreendi com o que vi. Apagar luz, desligar drenagem, reter bolas. Ele simplesmente acusou o Fortaleza de fazer tudo isso e ninguém processou ele. E aí eu vou falar igual o Saulo, que inclusive foi o discurso que me motivou a trazer isso para o vídeo também, porque eu me revoltei sozinha, mas eu não ia abordar isso em vídeo. No ano seguinte, quando o Sport levou chibata também do Ceará, né, que perdeu para os dois cearenses,
Eles estavam lá também com cabine no Castelão. Então tá liberado você fazer acusações, como o perfil do ranking da CBF falou que o Marcelo Paz estava com as mãos sujas de sangue. Galera, a internet não é terra sem lei. E outra coisa, canal muito acessado, tá? Canal que eu odiava, né? Aí depois eu passei eles têm certos conteúdos que são interessantes. Mas os caras simplesmente botam o clubismo acima de qualquer coisa. E aí acaba qualquer debate. Não existe debate. O pós-jogo do Clássico Rei foi o Léo Fontinelli falando sobre o Ceará, o Thiago Minhoca, que respeito muito, um amigo, um brother, um parceiro, falando sobre o contexto geral do jogo, e o Fortaleza inexistiu. Então os caras, eles usam o que eles querem para quando convém, e é isso, entendeu? E tem muito acesso de muita gente. Então isso aqui fica a reflexão da gente entender uma coisa. O errado é o errado, e o certo é o certo, e acabou, certo? Nenhum torcedor do Fortaleza tá querendo que o esporte se acabe, porque o esporte seja um culpado. Se culpa conivência. E se culpa conivência quando não se vê atitudes. Passou mais de uma semana e só se vê o Fortaleza falando sobre o caso. Não existe nem pressionar autoridades do próprio estado, que é mais fácil você fazer isso quando você está lá, do que você estando por aqui. E a gente não pode se revoltar, não pode falar nada. Não pode, porque o senhor Fred Figueiredo vai ficar chateadinho porque alguém está sendo desonesto com o Yuri Romão. Meu chapa, é o seguinte, é isso. E eu fico por aqui, trazendo essa reflexão, tá? Porque se eu for falar mais, eu vou falar bem mais. E para vocês verem como são as coisas, né? Eu trouxe os tweets aqui para a tela, já que não é terra sem lei, e já que ninguém quis processar naquela época, se quiser agora também, eu acho que ainda cabe. Mas enfim, de qualquer forma, fica o vídeo, fica a reflexão, e é nós por nós, meu irmão. No final das contas, o Fortaleza foi o único prejudicado de toda essa situação. Ninguém vai ser punido, ninguém vai fazer nada, e quem está bostejando na internet, lançando fake news, inclusive alimentando um ódio que muitas vezes sai das telas e se transforma em pedrada, continua fazendo a mesma coisa. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!